receberemos com paciência do Senhor. Amém? Agora, vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Tiago, capítulo 1, em nome de Jesus. Livro de Tiago, capítulo 1, em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos estar lendo a partir do verso de número 2. Meus irmãos, tende grande gozo quando caís em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé opera paciência. Tenha, porém, paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeito e completo sem falta em alguma coisa. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, e não lança em rosto, e seja. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, porque a dúvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Agora o verso de número 12. Bem-aventurado o homem que suporta a tentação, porque quando for aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Glória a Deus. Pode se assentar, glorificando ao nome do Senhor. Meus queridos e amados irmãos, o que tenho a dizer aos irmãos presentes e aos que estão online é que hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a tentação sobre o deserto, sobre a tentação de Jesus no deserto e sobre o seu propósito. Porque a maior parte das pregações que a gente vê sobre a tentação de Jesus no deserto, falamos sobre a forma que Satanás o tentou, trazemos diversas formas para assemelhar as tentações de Jesus com as tentações que nós vivemos hoje. Mas hoje nós vamos tentar olhar com uma visão diferente para a tentação de Jesus naquele deserto. Porque alguns detalhes em meio aos evangelhos que eu gostaria de deixar esclarecido para os irmãos hoje. Porque Deus é um Deus de detalhes. Ele é um Deus que guarda suas mensagens em pequenas coisas. E sempre que a gente perde qualquer momento da palavra, a gente pode estar perdendo também a nossa bênção. A gente pode perder aquilo que Deus tinha para falar conosco por causa de um simples fechar e abrir de olhos, por causa de uma simples distração. Então eu peço a você que está em casa e que está aqui, que preste bastante atenção na mensagem que Deus tem hoje, porque Ele não vai deixar de falar com você, porque Ele não vai deixar de colocar no teu coração a mensagem que Ele quer, porque no detalhe desta mensagem estará guardada a sua resposta, em nome de Jesus.
gostaria de deixar claro que nos 3 evangelhos que falam da tentação de Jesus, há uma pequena diferença nas palavras. Quando Jesus é levado ao deserto pelo Espírito Santo, em Mateus, capítulo 4, a Bíblia diz que Jesus foi conduzido ao deserto. Em Marcos, a Bíblia diz que logo o Espírito o levou ao deserto. Em Lucas, a Bíblia diz e foi levado pelo Espírito ao deserto. Nós vemos uma pequena diferença nas palavras que foram usadas por cada um dos evangelistas. Em Mateus, Jesus foi conduzido ao deserto. Em Marcos, logo o Espírito o levou ao deserto. Em Lucas, foi levado ao deserto. Nessas 3 palavras, foi, logo e conduzido, logo e foi, todas as 3 palavras, elas demonstram imediatismo de Jesus ao ser conduzido ao deserto. A Bíblia não diz que depois de um tempo que ele foi batizado no Jordão, ele foi conduzido ao deserto. Não. Há uma diferença nessas palavras, mas todas elas indicam que Jesus foi levado ao deserto logo em seguida de ser batizado. Justamente logo após o momento que nós cristãos consideramos como o momento mais lindo de nossas vidas, que é o momento que passamos pelas águas, é o momento que somos batizados pelas águas, lavados de um velho homem para um novo homem, de uma velha criatura para uma nova criatura. Logo após esse momento tão especial da vida de Jesus, o Espírito Santo pousa sobre ele, e uma voz doce dos céus diz: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Ou seja, em quem tenho alegria. São as palavras de Deus para Jesus. E depois daquele momento, logo em seguida daquele momento, o Espírito Santo, ele não deixou Jesus. Pelo contrário, ele caminhou com Jesus até o deserto. O Espírito Santo de Deus, perseguindo o nosso, perdão pela palavra, seguindo o nosso querido amado Jesus Cristo, ele foi com ele até o deserto. E por um longo tempo, Jesus permaneceu naquele deserto. Ele ficou lá por 40 dias. E foi tentado pelo inimigo das nossas almas. Essas partes que nós lemos, elas mostram a certeza e a convicção que Jesus tinha que ir para aquele deserto. Ele tinha que entrar naquele deserto. Era necessário que ele suportasse aquele deserto. Mas por que era necessário que Jesus suportasse aquele deserto?
o seu ministério terreno. Jesus estava iniciando os seus 3 anos e 40 dias de ministério terreno. Então era necessário que Jesus passasse por uma provação. Mas por que Jesus tinha que passar por essa provação? Por acaso ele poderia falhar na provação? Segundo a visão humana, sim, ele poderia falhar na tentação. Ele poderia cair na tentação, porque não era nenhum ser comum que estava tentando Jesus. Pelo contrário, era a própria besta, era o próprio Satanás, aquele ao qual entrou no jardim do Éden e causou a queda do primeiro Adão, aquele ao qual foi responsável pela entrada do pecado neste mundo. Foi ele o responsável pela queda do homem. Então foi ele mesmo quem foi tentar o segundo Adão, aquele ao qual foi trazido de Deus para essa terra, como o segundo ser perfeito, como o segundo ser que seria a cabeça da raça humana. Porque o primeiro Adão não é cabeça da raça humana, mas falhou, caiu na tentação do diabo. Então Deus permitiu que o mundo passasse por um longo período de provações, permitiu que as suas ovelhas passassem por um longo deserto, cativeiros, sendo tentados por um maligno que sempre perseguia a cria de Deus. Então Deus teve novamente misericórdia da raça humana e falou: vou enviar o meu filho para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Aquela vida que foi perdida com Adão e Eva no Éden. Vou dar a eles mais uma chance, uma nova aliança constituída por mim para com eles. Meu próprio filho, o meu querido e amado filho, em quem eu tenho tanto amor, em quem eu tenho tanto prazer, nele estará escrita a salvação da raça humana. E Jesus vem para essa terra, se esvazia da sua glória, se faz carne e habita entre nós, como diz a palavra de Deus no Evangelho de João. Mas Jesus, por um longo tempo, é escondido por Deus. Tem vários momentos que Jesus aparece na Bíblia fazendo grandes proezas. Quando criança, ensinando aqueles aos quais eram sábios do tempo, e aquele pequeno menino ensinava aqueles homens velhos e tontos em sabedoria. Mas o foco nosso aqui hoje é a tentação de Jesus naquele deserto, o propósito da sua vida. Porque por mais que o ser humano tenha passado por um deserto até chegar em Jesus, o deserto ainda não acabou. O deserto continuou. Quando Jesus é levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo, naquele momento Deus estava querendo nos ensinar lições que, quando você aceitasse Jesus como seu libertador e salvador, passasse pelas águas, o Espírito Santo também te conduziria ao deserto da vida, para você também passar pelas tentações do diabo. Para quê? Para que você tivesse um dia a chance de ser servido pelos anjos como Jesus foi. Nós lemos aqui em Tiago, capítulo 1, verso de número 12. Fiel, feliz é o homem que persevera na tentação, porque quando for aprovado, receberá a coroa da vida.
E qual é a nossa coroa? Qual é a coroa que nós tanto sonhamos, que nós tanto buscamos, que nós tanto almejamos? O nosso galardão. A tão sonhada vontade de entrar no reino de Deus é o que nos faz perseverar nesse deserto que é essa terra. Glória a Deus. Esse deserto que é esse mundo. Somos tão pequenos em meio a esse deserto. Como Jesus era pequeno no meio daquele deserto. Só que tem uma diferença, meus irmãos. Na visão humana, Jesus Cristo poderia falhar. Na visão humana, você pode falhar. Mas olhando pelos olhos de Deus, Jesus jamais falharia. Ele jamais cairia em tentação. Ele jamais sofreria a tentação colocada por um ser desprezível como Satanás. E da mesma forma, na visão de Deus, não tem como você cair em tentação. Ela pode vir até você. O inimigo pode enviar os seus emissores, os seus mensageiros, pode enviar os seus missionários. Mas nenhum de nós cairá diante da visão de Deus, porque ele sabe como o Espírito de Deus está trabalhando no teu coração. Ele sabe como o Espírito de Deus tem trabalhado na sua vida. Ele sabe que o Espírito de Deus, mesmo você estando no deserto, ele está no seu coração. E no teu coração ele permanecerá para todo sempre. E tu não cairás na tentação. Glória a Deus. Porque da mesma forma que Jesus, como Filho de Deus, nessa terra se tornou servo, tu também és Filho de Deus, mas nessa terra tu és servo. E para ser um bom servo, é necessário que se tenha algumas coisas, algumas dádivas. E dentre elas, uma que eu considero sendo uma das mais importantes: humanidade forte. Na hora que você for realizar os seus ideais. E o que quer dizer humanidade forte? É você não ceder aos desejos e às vontades da sua carne. É você não ceder às fraquezas da sua carne. Quando você tem algo que realmente deseja, que realmente almeja, você coloca aquilo como propósito na sua vida. Não como sonho, não como uma simples conquista, não. Propósito na sua vida. Só que tudo que você quer, para você alcançar, você vai ter que passar por um processo para poder receber aquela bênção, para poder receber o seu milagre. Então, em algum momento, se o Espírito Santo vai te entregar uma bênção, primeiro ele vai te dizer: vamos para o deserto. Vamos, porque eu quero testar a sua fé. Eu quero testar a sua coragem, a sua força. Eu quero testar tudo que você tem dentro de você, para ver se você realmente serve a Deus, ou se você tem medo do inimigo das nossas almas. Porque aquele que teme a Satanás, ele não tem temor de Deus. Ele não teme a Deus. Porque a Bíblia nos diz que não devemos temer aqueles que podem fazer ao nosso corpo, mas temos que temer aquele que pode fazer mal à nossa alma e ao nosso espírito. O único que tem poder para lançar no fogo
Você vai desanimar. Você vai esfriar. Mas você não vai cair. Você vai chorar. Você vai sofrer muito para realizar os teus propósitos com Deus. Mas você não vai cair. Você vai permanecer de pé. Como Jesus permaneceu de pé aqueles 40 dias no deserto. E permaneceu de pé durante todo o seu ministério dele. Frustrações você vai ter. Por quê? Porque o deserto, meus queridos, é um lugar de necessidades. Não é um lugar de prazeres. Não é um lugar de alegria, de felicidade. Não. Deserto é um lugar de frustrações, sim. É um lugar de dúvidas, de medo, de angústias, de dor. O deserto é um lugar de morte. Mas é no deserto que você também encontra vida. Porque somente aqueles que são fortes sobrevivem no deserto. Quer prova? Primeiramente eu vou na Bíblia. E depois eu venho para o nosso cotidiano. Vamos voltar lá em Gênesis. Quando o povo saiu do Egito e foi conduzido ao deserto. Olha para vocês verem como sempre o Espírito Santo de Deus está presente com o povo de Deus no deserto. Moisés criava o povo como um homem, mas a coluna de fogo e fumaça conduzia Moisés e o povo em forma do Espírito. Aquele povo passou 40 anos no deserto. Em nenhum momento Deus os abandonou. Foram momentos de muita luta, muita dor, muito choro, medo. Alguns pereceram no deserto. Só pereceram aqueles que não resistiram e caíram na tentação no deserto. Só que esses não eram servos de Deus, eram servos de homens. Por quê? Porque a sua humanidade não era forte o suficiente para resistir às tentações do deserto. O que fizeram? Blasfemaram contra Deus. Se levantaram contra aquele líder que Deus colocou para os guiar no deserto, Moisés. Se o Espírito de Deus está com ele, também estará conosco. Vamos levantar contra ele. Porque se ele pode, nós também podemos. Mas todos esses pereceram no deserto. E todo aquele que se manteve firme no deserto conquistou a tão sonhada bênção de Deus nas suas vidas. Vamos lá em Abraão. Sai da tua terra, da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Abraão falou: para onde, Senhor?
Deus. Então Abraão estava no deserto, sofrendo, chorando, se angustiando, mas estava sendo abençoado por Deus, porque tudo aquilo que ele não tinha, que ele tanto queria, ele conquistou aonde? No deserto, aonde o pequeno Isaac de Abraão nasceu, no deserto. Deus, Ele não entregou nada para Abraão de mão beijada, da mesma forma que Ele não entregou para o seu povo no Egito, do que a bênção, caminha no deserto, tenha coragem, se levanta e vai, eu estou mandando você ir. João capítulo 1, verso de número 9, não te mandei eu ser forte e corajoso, não te espante, porque o Senhor contempla contigo, por onde quer que andares, no deserto Deus está contigo, no vale Deus está contigo, na dor, na provação, na doença, Deus está contigo. Mas isso não quer dizer que você não vai passar pela tentação. Isso não quer dizer que você não vai passar pela doença. Isso não quer dizer que você não vai passar pela dor. Sim, tudo isso vai vir até você, mas você vai passar por elas, porque a presença do Espírito Santo de Deus habita dentro de você. E essa presença não tem inimigo nenhum que tira, porque o propósito de Deus na tua vida vai muito além daquilo que você vê. Porque o que você vê é só amor, é sofrimento e dor. Quer mais provas? Que só os fortes sobrevivem no deserto? Só aqueles que têm propósito com Deus e Deus com eles sobrevivem no deserto? Vamos aos dias atuais. Se a gente for para qualquer lugar que haja deserto, nós vamos encontrar civilização nos desertos. Mas como esse povo sobrevive num lugar onde a água é escassa, a comida é escassa? Justamente no lugar onde você só enxerga fracasso, no lugar onde você só consegue enxergar medo, no lugar onde você só consegue enxergar morte, Deus provê vida. Só que é você que tem que lutar por essa vida. Oh, glória! Quer ser um servo de Deus que tenha força? Se levante e caminhe no deserto. Não se prostre diante da sua dificuldade, porque é teu inimigo. O que Satanás falou com Jesus lá no deserto? Está vendo essa terra? A maravilha que tudo existe. Tudo isso eu vou te entregar. Tudo isso eu te darei. Porque a mim foi entregue. E eu dou a quem eu quiser. Mas se prostrar, me adorar. Se você se prostrar diante do teu problema, da tua dificuldade, daquilo que vem tirando a tua paz, você está se prostrando diante do inimigo. E assim você está fazendo a vontade dele, não a vontade de Deus. Deus, Ele te provê força para passar pelas tentações. Lá na carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 10, se não me falha a memória, o verso é o número 12 ou 13, diz: não nos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel,
para ser certo, tem que ter uma humanidade forte e não viver o inimigo. Outra coisa também que você tem que ter no deserto, para ser um bom servo de Deus e conseguir passar pelo deserto e alcançar o teu propósito, confiança em Deus. Meus filhos, isso é uma parte muito importante do que você tem que ter com Deus para conseguir passar no deserto. Confiança em Deus. Por quê? Imagina só, a Bíblia não diz, mas a gente pode colocar a nossa mente para trabalhar um pouquinho também. Então vamos imaginar que Jesus não confiasse em Deus. Então vamos somente imaginar, porque isso jamais passaria pela cabeça de Jesus, mas vamos imaginar que Jesus não tivesse total confiança em Deus, estando em carne, passando por aquele deserto. O que aconteceria? Ele sucumbiria na presença do inimigo, ele morreria na presença do inimigo. Só que Jesus confiava tanto em Deus e confia tanto no Pai, que ele falou: eu vou passar por esse deserto, eu vou caminhar nesse deserto, porque a presença do Pai está comigo. Por mais que seja sofrido, por mais que seja longo, por mais que seja perto, a presença do meu Pai está comigo, e eu confio nele, e para sempre confiar nele. Então é por isso que eu vou vencer. E Jesus venceu. Foi lá naquele deserto que Jesus foi preparado para o seu ministério. E é nesse deserto que você está passando, que você está sendo preparado para o seu ministério. Oh Deus de glória! É necessário você confiar no Deus que você serve. Porque não é que adianta você dizer: eu sou servo de Deus, eu sou filho de Deus, mas na hora que a coisa aperta, você diz: cadê Deus? Aonde está Deus? E não me deixa passar sem sentir essa tentação. Por que Deus está permitindo que eu passe por isso? Por que Deus está permitindo sofrimento na minha vida? Onde está meu Deus? Ele está no mesmo lugar. Oh Deus, Glória a Deus. sabe o dia que você resolveu se entregar ao vício da bebida? Deus estava no mesmo lugar. Sabe aquele dia que você resolveu ir ao prostíbulo? Deus continuava no mesmo lugar que ele sempre esteve. Sabe aquele dia que você resolveu usar drogas? Deus estava no mesmo lugar que ele sempre esteve. Sabe aquele dia que você resolveu tirar vidas? Deus estava no mesmo lugar que ele sempre esteve. Sabe aquele dia que você resolveu adulterar contra o seu esposo e contra a sua esposa? Deus estava no mesmo lugar que ele sempre esteve. Não foi Deus quem condenou a humanidade, foi a humanidade que se condenou perante a Deus. Nós, seres humanos, expulsamos Deus do convívio conosco. Não foi Deus que se retirou,
Deus está no mesmo lugar. Ele nunca saiu de lá. É você que não está indo aonde Deus está. E o que é pior? Quer que Deus vai com você aonde você está indo? Eu vou ali fazer uma sala, vou me encher de água. Deus me protege, vai comigo. Por quê? Porque eu quero voltar aqui. Tu está indo matar, está indo tirar a vida, está indo roubar, está indo fazer coisa errada. E quer que Deus vai com você? Quer que Deus te protege? Aonde Deus habita, o pecado não habita, a escuridão passa, ela não permanece diante da presença da luz. Então não pensa que Deus está contigo na hora que você está pondo droga na mão de crianças inocentes para se matarem no vício. Não pensa que Deus está com você nesse lugar. Não pensa que Deus está com você na hora que você está tirando das pessoas mais humildes para colocar no teu bolso. Não pensa que Deus está com você nesse lugar, porque isso não é deserto. Isso aí é luxúria tua, é ganância tua. Deserto você é provado para ser aprovado. No deserto você não mata, você não morre. No deserto você não rouba. No deserto você conquista. No deserto você prova que é servo de Deus. Aleluia. É no deserto que você vai provar para Deus o teu valor, como Jesus mostrou. Porque o propósito de Deus na vida de Jesus aqui na terra é imenso. E não é diferente do propósito de Deus na sua vida. Ele é imenso. Então por isso que o deserto é tão forte, é tão grande, é tão difícil. Mas somente quem tem propósito com Deus vai conseguir passar pelo seu deserto. Somente quem tem a presença do Espírito Santo de Deus vai conseguir vencer as batalhas contra Satanás. Aleluia. Porque se você tem uma humanidade forte, não se deite nem se prostra diante da sua dificuldade. Se você confia no teu Deus e você tem compromisso com o seu propósito, você vai sair vitorioso nas batalhas contra Satanás. E pode apostar uma coisa: no deserto não tem amigos. No deserto não tem irmãos. No deserto não tem discípulos. É só você e Deus, como era só Jesus e Deus. Aleluia. Em quem você vai confiar no deserto? Naquele que está toda a prova? Naquele que está toda a tentação na sua frente? Ou naquele que está te dando força para passar no deserto? Eita glória! Oh Deus! Confie em Deus e você vai passar por esse deserto. Ele não vai te matar, sabe por quê? Porque as tentações, elas só vêm para quem tem propósito na caminhada de Deus. Aleluia. A tentação de Jesus foi simplesmente a confirmação que ele estava pronto e preparado para o propósito de Deus na vida dele. A tentação que você passa
nós seremos servidos pelo nosso Deus. Você não vai morrer no deserto. Você não vai perecer no deserto. Aonde você está vendo norte, Deus vai te mostrar vida. Quer ser servido? Sirva também. Quer ser abençoado? Mostra para Deus o que você merece. Quer força? Confie em Deus nesse deserto. E tu receberás de Deus a força necessária para sobreviver no meio desse deserto. Pois somente Deus pode te livrar da tentação. Mas Ele não vai te livrar do deserto. Que Deus abençoe a vocês. E acredite, a tentação sempre vem do merecimento para o cumprimento do propósito. Sempre. Confie em Deus. Sempre seja forte, porque os fracos perecem no deserto. Mas eu não tenho força. Você não precisa ter. Deus te dá. Mas eu tenho medo. Deus te dá coragem para vencer os seus medos. Mas a morte está me cercando. Deus te dá vida para você vencer a morte. Estou muito angustiado. Deus vai te dar um pouco de paz no meio dessa guerra, para você se sentir um pouco melhor. Mas não acredite naqueles que dizem que o seu sofrimento vai acabar, porque ele não vai. Deus ele pode até te fazer sentir um pouco de calmaria em meio às tempestades, mas enquanto estivermos nessa terra, não teremos paz, mas sempre viveremos em guerra contra nós mesmos e contra o inimigo das nossas almas. Que Deus abençoe a todos. Obrigado pela paciência. Obrigado por ter tirado um pouco de tempo para ouvir a mensagem de Deus. A vocês que estão em casa, nos assistindo, que Deus esteja confortando vossos corações e que vocês acreditem que sim, é preciso ir no lugar santo, buscar a Deus. Deus pode estar com você em qualquer lugar, mas Ele quer você na casa dele. Ele quer você aonde Ele também está habitando. Ele quer você de corpo inteiro, algo desse. Não aos pedaços, não mais ou menos, por inteiro. Acredite no deserto, porque é lá que você aprende a acreditar em Deus. Filho de Deus, que Deus nos abençoe. Vamos orar. Deus querido, Santo e amado, obrigado por esta palavra. Obrigado por tocar em meu coração, Pai, primeiramente, por falar primeiramente comigo.
Obrigado, Deus, por também falar com aqueles que foi necessário que o Senhor falasse. Obrigado, Deus, por confirmar cada vez mais que esse deserto que estamos vivendo não vai nos matar. Ele está só confirmando o nosso propósito contigo. Está só confirmando que o Senhor tem algo muito além daquilo que nós podemos ver para nos entregar. Mas nós teremos que suportar esse deserto. E nós suportaremos, ó Pai, porque a força que provém de Deus para nós nos fará perseverar nesse deserto. E nós confiamos em Ti, ó Deus, e acreditamos que o Senhor vai nos dar a vitória. Em nome de Jesus, fiquem em paz e que o Senhor nos acompanhe. Porque o grande amor de Deus, a graça e a paz de Jesus Cristo, Filho, e as doces consolações do Espírito Santo do Senhor sejam com todos vós, não somente hoje, mas para todos sempre. Amém. Está terminado, irmão.